Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Jesus Cristo. Hoje é o quarto dia dessa campanha, desfazendo a obra do maligno. Eu venho aqui na presença de Deus buscar a face por mim, por você, por minha casa, minha família, sua família, por todos nós. A vida não é fácil. O mal está tentando sempre nos colocar no baixo astral, nos colocar enfermo, nos colocar doente da alma. O mal está sempre tentando de alguma forma nos destruir. Ele está sempre aí à espreita, procurando achar uma brecha para poder colocar as lambanças dele, a podridão dele. Porque Satanás e seus demônios é um grupo de gente podre. É um grupo que luta sempre contra o bem, contra a justiça e contra a paz, contra o amor. Ele luta sempre contra tudo que é bom. Ele não quer te ver feliz. Ele não quer ver você prosperar. Ele não quer que você tenha salvação. Ele está sempre tentando te colocar você como o nada. E as armas dele tudo é orgulho, soberba, arrogância, prepotência, mentira, engano, trapaça, tirar proveito, manipular. As armas de Satanás todas são essas. São armas demoníacas. Que de uma forma ou de outra nós somos atingidos pelos dardos inflamados de Satanás. De uma forma ou de outra ele tem tentado nos destruir. Destruir nossa fé, acabar com a nossa vida, acabar com a nossa casa, nossa família, acabar com o casamento, acabar com a comunhão dos santos, acabar com a comunhão da igreja, acabar com a comunhão dos irmãos com Deus, acabar com a comunhão do pai com o filho com o pai, a filha com a mãe e a mãe com a filha, a nora contra a sogra contra a nora, o genro contra o sogro contra o genro. Ele está tentando destruir de todas as maneiras. O que ele puder fazer para destruir, ele vai. Por quê? Ele sabe que os dias dele estão contados. Ele sabe que o final dele é certo. Ele sabe e quer arrastar o máximo de pessoas possível. Porque Deus nos fez com muito amor e carinho. Quando eu estou usando armas que não são do céu celestial, mas sim do lado maligno, do negro da vida, nós entristecemos o coração de Deus. E Satanás tem feito tudo para acontecer isso. Por quê? Porque ele sabe que se nós estivermos em pecado, nós damos brecha, nós abrimos caminho para ele fazer as cacas dele e tentar nos destruir. Satanás sabe, com todas as letras, aonde atacar você, o seu ponto fraco. É para isso, irmão, que temos que estar sempre na casa de Deus, sempre em oração, para eliminar as brechas. Porque as brechas, infelizmente, irmão, nós só damos quando estamos fora da presença de Deus. Estar fora da presença de Deus não é propriamente você estar fora da casa de Deus. Estar fora da presença de Deus, isso inclui suas atitudes, seus pensamentos, seu ego. Irmão, o que tem derrubado de crente não é demônio, é o ego. O não me toque. Bateu, levou. Vem quente que eu estou fervendo. É esse ego que tem destruído os crentes, que tem destruído os irmãos, as irmãs. Muitos irmãos, muitas irmãs de oração estão indo para o caminho errado por esse motivo. Desejos carnais desenfreados, desejos malignos, desejo por coisa que não é seu, não é sua. Isso tem entristecido o coração de Deus e dado brecha. Deus quer agir, irmão. Deus vai agir e vai desfazer as obras do maligno na sua vida. Mas você tem que aprender a fugir da aparência do mal. Você tem que aprender a sair dessas armadilhas também. O Satanás põe a armadilha dele lá, irmão. Você cai se quiser. Ele só chegou na Eva e falou assim, ó, certamente Deus disse, comerás de toda a árvore do centro.
dos frutos da árvore, todas as árvores. Mas a da árvore que está no centro, não tocareis nela, porque certamente o dia que tocar, morrereis. Aí Satanás usou a palavra de Deus para distorcer na mente de Eva e despertar nela o desejo, a cobiça, a vontade de ter aquilo. Mas é uma vontade negativa, porque ninguém consegue ser igual a Deus, irmão. Nem eu, nem você. Se eu conseguisse ser igual a Deus, eu empatei com ele. Ele não é o Todo-Poderoso mais. Satanás não consegue nem chegar aos pés de Jesus, irmão. A hora que Jesus quiser destruir, Jesus destrói. Só para você ter uma noção, Jesus simplesmente falou para ele: ó, nem só de pão vive o homem, mas toda palavra sai da boca de Deus. Então, irmãos, Jesus mostrou para ele o caminho dele. Agora, cabe a eu e você também mostrar o caminho dele, crendo na Santa Sagrada Escritura, crendo no poder de Deus, crendo que a vitória é sua em nome de Jesus. É simples assim, irmão. E ao mesmo tempo já é complexo, né? Que eu e você temos que ter, né, no coração a vontade de não sair da presença de Deus, né? Porque se eu sair, eu tô ferrado, irmão. Irmão, eu não tenho chance não, irmão. Deus tem me livrado, irmão, de um mal atrás do outro. Deus tem me guardado de dia e de noite, nas regiões terrenas e nas regiões celestiais. A melhor parte da nossa vida, irmão, é Deus nos guardar na celestial, na qual você não pode ver os malignos, os demônios malignos. O quanto eles é furioso para nos destruir. Deus não permite, porque tem muita gente que não está nem estruturado para ver um anjo caído. Se vê anjo caído ou anjo do céu, perde a estribeira, perde a salvação. Então há pessoas que podem e as pessoas que não podem ver. E as que podem ver é mínima, né? É por isso que ele falou que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se você é escolhido de Deus, dá glória a Deus. Se você é chamado, dá glória a Deus. Você está no caminho. Então se você tem chamado, irmão, glorifica e exalta o nome do Senhor. Pastor, eu não tenho chamado. Tem sim, irmão. É porque você não prestou atenção no que Jesus disse. Marcos, capítulo 16, versículo 15 a seguir, Jesus foi bem claro: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura que crê, for batizado, será salvo. Toda criatura que crê, for batizado, será salvo. O que Jesus quis dizer para mim e para você, que ele não está falando de cargo eclesiástico. Ele não está falando de eclesia. Ele não está falando que você tem que ser obreiro, você tem que ser auxiliar ou cooperador. Ele não está falando que você tem que ser diácono ou diaconisa. Ele não está falando que você tem que ser presbítero. Ele não está falando que você tem que ser evangelista. Ele não está falando que você tem que ser missionário ou missionária. E muito menos pastor nem pastora. Ele está falando que é ide, é no imperativo, vai. Quando você faz isso, ele fala bem claro: em meu nome expelirão o demônio. Em meu nome realizarão curas, sinais e maravilhas. Em meu nome pegarão em serpente e não morrerão. Se beber algum veneno mortífero, se alguém te der algum veneno para você beber, você não morre. Agora, se você for tentar Deus, você vai morrer. Porque é mandamento: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, o que vai acontecer comigo e com você é da seguinte maneira: Deus vai mover os céus e a terra para te abençoar. E você vai continuar nessa mesmice? Nesse marasmo de fé? Nessa fé fraca? Deus está comigo. Olha que chavão mais enganador. Olha que engodo de Satanás. Meus queridos, Deus está em todo lugar, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Deus conhece você por dentro e por fora. Antes de você pensar, Ele já sabe. Ele está com você, está aí pertinho de você, Ele está. Agora, com você é outra coisa. Se Deus está comigo, por que eu bebo? Por que eu fumo? Por que eu prostituo? Por que eu adultero? Por que eu marco o corpo? Por que eu faço coisa ilícita?
Porque Deus não tem participação nessas coisas. Deus não tem participação com nada injusto, meus amores. Então, fiquem atentos. Abra os seus olhinhos espirituais e leia a Bíblia. Não pare de ler a Bíblia. Medite na Bíblia. Põe sua vida no altar. Aí sim, você pode olhar para o céu e falar: Deus é comigo. Aí você vai ver milagres, você vai ver sinais e maravilhas. Aí sim haverá um avivamento de verdade. Avivamento não é batismo com o Espírito Santo, não, irmão. O batismo faz parte do avivamento, faz parte do Pentecoste, mas avivamento é conversão. É você deixar a palavra de Deus entrar em você, você compreender ela, e a vida da palavra entrar em você e te dar vida, nova vida. Isso é avivamento. Meus queridos, hoje, madrugada de sábado, após a meia-noite, já meia-noite e pouco, em alguns minutos, eu quero fazer menção aqui também hoje, pelas mamães, todas as mamães da terra, a minha, a sua, que está viva, né? Você que é mãe, você que é filho ou filha, inscrito nesse canal, quando você levantar, dá um abraço na sua mãe, aproveite o colinho da mamãe, o máximo que você der conta, ame ela, ajuda ela, abençoa ela, para escutar sua mãe. Tem filhos que nem param para escutar a mãe. Eles são tão sábios, tão inteligentes, esses filhos, que ele nem precisa mais de abraçar a mãe e dar um beijo nela e falar: mamãe, eu te amo. Põe sua cabeça no lugar, irmão. Tira a soberba do seu coração com seu pai, sua mãe. Chega na tua mãe, dá um abraço nela, feliz dia das mães, dá um beijo na cabecinha dela e abençoa sua mãe. Porque você estará abençoando o próprio Jesus, porque ela é o primeiro próximo que você tem. Você, marido, hoje é dia de você abraçar sua mulher e fazer uma declaração para ela, desejando para ela um lindo dia das mães. Não esqueça, a primeira mãe vivente foi Eva. Por causa da desobediência dela, ela nos tirou do jardim. Mas a segunda mãe foi Maria. Por causa da obediência dela, ela nos trouxe o jardim em nós de novo. O meu pecado tirou o jardim de mim. Mas a graça de Deus, que morreu na cruz do Calvário, colocou o jardim em mim. A minha arrogância me tira do jardim. Mas a humildade de Jesus me coloca no jardim de novo. Esteja atento. Você, mãe, seja abençoado e agraciado por Deus. De tal forma como foi Adão e Eva, assim foi Maria e José. Que a sua casa seja repleta de harmonia neste domingo. Amém? E que a paz de Deus transcenda o coração de todos vocês. E que haja paz na minha casa, na minha família, na sua casa, na sua família. E que haja paz em nome de Jesus para todos. Amém? Vamos guerrear? Senhor, meu Deus. Pai, hoje eu estou aqui nesta oração, Pai Santo, para buscar em favor, Senhor, do ouvinte, do inscrito desse canal. Para buscar, Senhor, em favor de cada irmão, cada irmã. E que o Senhor possa, Pai, nos ensinar o caminho que devemos andar. Que o Senhor possa, Senhor, nos ensinar o caminho que devemos procurar. Pai, Tu me mostras, com todas as letras na Santa Sagrada Escritura, que os planos do Senhor é mais alto que o nosso. E os pensamentos do Senhor é muito mais alto que o nosso. Pai, eu quero, Pai, que os Teus planos, os Teus projetos se cumpram na minha vida. Eu quero, Senhor, que os Teus pensamentos sejam os nossos pensamentos. Amor, paz, salvação, libertação, curas e milagres. Pai, hoje eu quero Te agradecer pelo grande milagre que o Senhor fez hoje em mim. Ontem no culto o Senhor fez uma grande obra me curando. Hoje seja feita a Tua vontade. Pai, que eu seja amanhã melhor do que hoje. Que eu seja, ao amanhecer, um cristão melhor do que hoje. Pai justo,
eu quero pedir a Ti, Senhor, segundo as Tuas misericórdias, alcança os inscritos desse canal, alcança esse irmão, alcança essa irmã, alcança essa mamãe, esse papai, esse filho e essa filha. Todos os inscritos desse canal, Pai, que eu seja, Pai Santo, muito feliz neste domingo. Pai, que a graça de Deus venha sobre eles, que o Espírito do Senhor venha pairar sobre essa casa, sobre essa família, que o Espírito Santo tenha liberdade de curar, salvar, libertar e tirar todos do caminho errôneo, que o Espírito do Senhor tenha liberdade para trabalhar em favor dos inscritos desse canal, de todos os irmãos e irmãs inscritos nesse canal, que o Senhor possa, Pai, purificar, que o Senhor possa, Pai, limpar toda a ira. Pai, que a espada do Espírito venha cortando todo embaraço, todo ardil de Satanás, todo mover maligno contra essa casa, contra o inscrito deste canal. Que a sua espada, Senhor, venha cortar livremente, Pai, todo o mal que assola essa casa. Tudo aquilo que tem tentado destruir minha casa, minha família, o meu corpo, a minha esposa, o corpo dela, o meu filho. Tudo que tem tentado nos destruir vai ser desfeito agora. Toda a obra de Satanás vai bater em retirada agora. Toda a obra maligna vai cair por terra agora. Porque eu sei que em nome de Jesus, tudo que não é do Senhor vai ser varrido para fora da minha casa. Pai, que seja assim com cada um dos inscritos do canal. Senhor, que cada um também, Pai, receba o livramento, receba a graça, a virtude do Espírito Santo. Cada um dos inscritos do canal, Pai, seja agraciado pelo Senhor. Seja abençoado, Pai, com braços fortes e mãos estendidas. E que o povo de Deus, Pai, seja alcançado pelas potentes mãos do Senhor. E que a mão de Deus venha fazer a diferença. E que a mão do Senhor venha ser o diferencial na vida desse irmão e dessa irmã. E que a paz de Deus venha fazer a diferença. Porque em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar paz, harmonia, alegria, comunhão. Que eles tenham, Pai Santo, um dia das mães tão abençoado que será catalogado no calendário do livro da vida eterna. Para nunca esquecerem que só o Senhor é Deus. E que coisas maravilhosas, Pai, o Senhor fez, faz e continua fazendo. Porque dias melhores virão para o cristão, Pai. Mas para aquele que não é cristão, Pai Santo, só a misericórdia de Deus resta, até eles compreenderem, Pai, que enquanto não abraçarmos o Senhor, não abraçar a Tua vontade, a Tua obra, os Teus planos, a obra vai ficar paralisada na minha vida, na vida desse irmão. Mas que a mão de Deus venha graciosamente operando, tirando, salvando, curando e cuidando de cada um. Que a mão de Deus esteja, neste exato momento, iluminando toda a alma e desfazendo toda seta do ódio que entrou e alojou. Todo espírito do ódio que alojou nesse coração. Todo espírito da cegueira espiritual. Todo espírito da preguiça, do marasmo. Vai sair agora. Vai bater em retirada agora. Vai cair por terra agora. Porque eu sei que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, você está recebendo agora a graça divina. A graça do Espírito Santo de Deus. A graça de Deus na tua vida. E que a paz do Senhor que transcenda toda a alma seja transcendente agora em você, iluminando os seus olhos e se tornando um farol para as outras pessoas. Pai, ilumina, Senhor, a minha casa, ilumina a minha família, me ilumina, Pai, com a sabedoria, me ilumina, Senhor, com entendimento, com conhecimento, me ilumina, ó Pai, para que eu possa, Senhor, ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ilumina, Senhor, essa vida, Pai, para que ela possa ser, Pai, mais do que vencedora em Cristo Jesus. E que a paz de Deus venha iluminar todos esses corações. Tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, seja desfeito agora. Tudo aquilo que não provém do Deus Altíssimo vai cair por terra agora. Porque eu sei que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Do Senhor é tudo que habita debaixo dos céus e da terra. E que a mão de Deus opere na vida desse irmão e dessa irmã. Que a mão de Deus venha operar na casa desse irmão, na casa dessa irmã.
Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Fora de ti não há Salvador. E eu sei, Pai, que o Senhor é único. O Senhor é o Todo-Poderoso. É o grande eu sou. Um dia o Senhor disse para o teu servo Moisés: o eu sou que sou te mandou. Que esse eu sou que sou, o Deus Altíssimo, me ordene. Ordena na igreja Portais do Céu as bênçãos. Ordena daí do céu, ó eu sou que sou. Para que as coisas venham fluir na igreja. Que os irmãos da igreja, que saíram da igreja, foi tirado por Satanás, que não foi pelo Senhor, sejam pessoas que arrependam e volte. Pai, todo aquele Pai Santo que saiu porque o Senhor tirou, porque ia destruir a igreja, que aonde eles estejam, Pai, eles se arrependam e que receba a graça de Deus. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, todo aquele Pai Santo que persegue esse irmão, persegue essa irmã, seja abençoado e perdoado. E que esse irmão aprenda a liberar o perdão em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz bem claro que eu devo procurar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. E assim seja, Senhor, segundo a tua bondade e misericórdia. E que a graça de Deus venha transcender os corações, iluminar toda a alma, toda a casa seja irradiada com a paz do Espírito Santo de Deus nessa noite e amanhã durante o dia, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, quero pedir a vocês um favor. Mande essas orações para quem você conhece, mande suas redes sociais. Ah, pastor, eu tenho mandado, mas ninguém tem comentado. Não tem problema, manda de novo. Manda de novo. Jesus levou quanto tempo para você reconhecer que Ele é Deus e aceitar Ele como Salvador? Quantas pessoas que Ele levou? Quantas vezes você abriu uma televisão, você abriu um jornal, você abriu alguma coisa, estava falando algo cristão para você? Internet, redes sociais, sempre tem algo cristão para você. Então mande também, irmão. Insista. Mande tadinho. Nos ajuda o canal a crescer. Você vai ser um missionário da última hora da Igreja Portais do Céu. Amém? A paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. E a graça de Deus esteja com todo dia com você.